noite. Olá, boa noite, Olá, professora Selma, doutor boa Daniel, noite, tudo bem? Boa tudo noite. bem? Não estou vendo. Agora eu consegui vê-los. Bom, a gente pede desculpa pelos minutos de atraso. Nós decidimos realizar uma reunião via Zoom com os membros do grupo e realizar a transmissão ao vivo para o YouTube nesse momento. E aí, nesses minutos iniciais, a gente não estava conseguindo fazer a transmissão ao vivo, não estava linkando. E aí, por esse motivo, deu esse pequeno atraso, mas agora está tudo bem. Nós estamos com algumas pessoas aqui no YouTube, no Zoom, e com outras também acompanhando pelo YouTube simultaneamente. Então, nossas sinceras desculpas por esses minutos e já aproveito a oportunidade para agradecer imensamente o aceite dos senhores para participar desse nosso segundo webinar virtual. É com imensa satisfação que a gente apresenta para falar de um tema que tanto nos interessa, tanto a nível nacional como regional, conforme foi disposto e informado aos senhores. Então, a nossa didática vai ser iniciando pela professora Selma Lemes, que também dispensa apresentações, tendo em vista o seu histórico e infinito aí dentro da arbitragem e de reconhecimento também. E o doutor Daniel Nogueira, que a todos os cantos do país que nós vamos, vocês sempre nos perguntam, vocês são de Manaus? Dá um abraço para o Daniel, manda um abraço para ele lá e tudo mais. Então, a gente agradece de coração, em nome do Grupo de Estudos de Arbitragem aqui da UFAM, a presença dos senhores. E aí, para dar início, a palavra da professora Selma Lemes. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar compondo essa mesa com o Daniel, que há muito tempo também já está aí labutando na área de arbitragem. E eu estou aqui à disposição de vocês, né, para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da arbitragem, mas também aberta a perguntas. Não sei como que vocês querem fazer a estrutura do painel. Professora Selma, nós pensamos em a senhora apresentar e numa apresentação de 1 hora, mais ou menos, ou, né, de 50 a 1 hora, e no final a gente separar algumas perguntinhas, se a senhora nos permitir. Eu estou com um probleminha de horário, porque eu tenho um compromisso, e eu teria que sair, deixar aqui a sala às 7:45, né? Certo. Então, não sei como vocês querem fazer, se eu posso primeiro falar, depois o Daniel complementa, né, para vocês completarem aí o horário, né? Acho que pode ser a gente sim. pode ser, não sei se vocês querem abrir para perguntas, e também depois, para um futuro encontro, também estou à disposição da gente marcar uma outra hora também, né? Tudo bem, sem problema. Minha única reclamação disso é a grave injustiça comigo de ter que falar depois da professora Selma. Daniel. Bom, interessante o tema, né? Vocês colocam a questão aqui do desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Isso é um processo que começou há mais de 25 anos, praticamente 30 anos. É uma experiência incrível aqui no Brasil, uma experiência extremamente exitosa, né? Se nós olharmos e verificarmos aqui todo esse período em que nós iniciamos com a Lei 9.307, antes dela, inclusive, o que a gente tira assim, de exemplo é que nós vivemos uma revolução silenciosa, né, na forma da prestação jurisdicional, né? A lei de arbitragem surge em 86, ela traz 2 pontos fundamentais frente à legislação anterior, porque a arbitragem não é nenhum instrumento novo no Brasil, como todos sabem, isso aqui está desde as ordenações do reino, nós tivemos na Constituição Imperial a previsão da arbitragem, e ela sempre acompanhou o Código de Processo Civil, a aplicação na área da administração pública, decretos federais de 1880 já falava de arbitragem, nas questões para dirimir questões de estrada de ferro, que foi utilizado a arbitragem nessa área. Então, não constituía nada novo, mas qual que era o problema? O que era o nó górdio aqui da arbitragem? O nó górdio da arbitragem era que a cláusula compromissória não tinha eficácia, né? E como um efeito vinculante. Então, aqui vem um ponto fundamental da lei, ela vem e diz: até uma cláusula arbitral vazia tem efeito vinculante. Não colocou cláusula de arbitragem, você é obrigado a honrar,
né? E o segundo ponto foi equiparar a sentença arbitral a uma sentença judicial, porque a regulamentação anterior exigia que, se a sentença arbitral fosse condenatória, ela teria que ser submetida ao Poder Judiciário com uma homologação. Então, realmente, não tinha nenhum atrativo para você utilizar a arbitragem da Lei 9.307. A lei de arbitragem, ela surge no âmbito da sociedade civil, um movimento do Instituto Liberal, do Instituto de Pernambuco, tendo à frente Petrônio Muniz, e o projeto do senador Marco Maciel. Então, foi toda uma operação que está muito bem retratada, isso no livro do Petrônio Muniz, chamado Operação Árbitra, a história da arbitragem comercial no Brasil. Eu recomendo a todos que leiam esse livro. Ele está disponível na internet, no site do CONIMA, né? É uma obra maravilhosa, não apenas de informação com referência à arbitragem, mas de um estilo literário lindíssimo. Eu tive a oportunidade de fazer o prefácio das 2 edições, né? E assim é algo muito interessante de você ver como pequenas iniciativas, com pessoas proativas, nós podemos fazer muita coisa no Brasil, né? Muita coisa. Nós temos aqui uma força da sociedade civil imensa, imensa, né? Essa semana mesmo estava debatendo sobre isso ontem, com referência falando sobre arbitragem tributária, né, da importância de nós termos a arbitragem na área tributária com um texto específico. Nós participamos, inclusive, de um anteprojeto de lei que se tornou projeto de lei que tramita hoje no Senado, que é da autoria da senadora Daniele Ribeiro, que trata da arbitragem especial tributária. Há todo um trabalho do IBAT em criar, oferecer à sociedade e aos legisladores projetos de lei da área de arbitragem tributária, porque se há um lugar em que a necessidade é premente é na área de execução fiscal, e isso, tendo um texto apropriado de lei, pode muito bem ser resolvido por arbitragem. Aliás, Ponte de Miranda já falava isso. Em 1938, ele citava que houve um decreto-lei que determinou que as execuções fiscais não poderiam ser processadas por arbitragem. Ele comenta esse decreto-lei e fala, olha, mas se tiver uma lei, pode, porque o tributo, o interesse público aqui é patrimonial, então, portanto, perfeitamente disponível, só precisa ter uma lei que regule essa questão. Bom, então, voltando aqui para a arbitragem, para a nossa Lei 9.307, ela veio e enfrentou esses 2 problemas fundamentais. A lei de arbitragem tem uma característica muito interessante, ela é muito simples, né? Ela tem 44 artigos, ela não tem regras, tá? Se você, recentemente agora tive nos encontros de Coimbra e participei de um painel sobre as legislações de países lusófonos, né? Me chamou muito a atenção, por exemplo, legislação de Macau, de Moçambique, de Angola, as especificidades, quer dizer, é um verdadeiro código de processo civil para a arbitragem. E eu fiquei vendo tudo aquilo e fiquei pensando, nossa, gente, o segredo está na simplicidade, né? O segredo está em dar liberdade para as pessoas regularem a lei. Baseie-se em princípios, né? Então, aquela coisa de você querer regular tudo, isso, graças a Deus, a lei de arbitragem não tem. A lei de arbitragem trata de princípios, não trata de regras, as regras vão ser estabelecidas pelas partes, vão usar de arbitragem institucional, os regulamentos preveem isso. Então, eu penso que essa é uma das características fundamentais da lei de arbitragem ter dado certo, né? Dela ser simples, né? Dela priorizar a autonomia da vontade. E também o projeto de lei, ele não é quem inventou a roda, não, ele trouxe, foi verificar o que existia de mais moderno no direito comparado, se baseou na lei modelo da Uncitral, e aí os membros da comissão, que inclusive eu fiz parte, junto com o Carlos Alberto Carmona e o Pedro Batista Martins, nós fomos vendo o que era interessante da gente colocar na lei brasileira, baseada na lei modelo e nesses textos comparados, mas também termos as nossas peculiaridades. E eu lembro muito bem que quando nós estávamos ali discutindo a questão de como se instituiria a arbitragem, se você, diante de uma cláusula arbitral vazia, né, o que ocorria na legislação comparada a esse respeito? A esse respeito, as partes teriam que ir a um juiz para indicar árbitro.
nós chegamos à conclusão que era melhor instituir a arbitragem judicialmente, sabe? Não apenas indicar árbitro. E a lei trouxe a figura do artigo 6º e o artigo 7º. É uma peculiaridade aqui bem brasileira, né, dentro da lei. O Código de Ética, que está no artigo 15, 13, parágrafo 6º, também não existe nas legislações comparadas. E nós entendemos que era interessante colocar que o árbitro tem que ser diligente, discreto, competente, 5 características que estão nesse dispositivo da lei, né? Depois, um outro ponto também que nós entendemos que era importante ter na lei brasileira, comparativamente, era um dos motivos de você poder anular uma sentença era os árbitros não ditarem a sentença no prazo fixado, né? Então, no que nós fizemos? Nós incluímos ali, no artigo 12, parágrafo 3º, um dispositivo dizendo o seguinte, olha, vencido o prazo da arbitragem, né, as partes têm que intimar o tribunal arbitral ou o árbitro único para, em 10 dias, apresentar a sentença arbitral, né? Então, aqui são algumas características interessantes da lei em termos comparados. O artigo 32, por exemplo, que trata dos motivos de anulação de uma sentença arbitral, que se trata de números clausos, ou seja, são aqueles motivos, nada mais. Nós verificamos na legislação comparada e víamos que colocar que podia ser anulada uma sentença que violasse a ordem pública, por exemplo, era algo assim que era uma verdadeira porta aberta para as impugnações, né? E isso ocorria, a gente verificava que isso ocorria especialmente na Espanha, né? Que tinha essa previsão como um dos motivos de anulação da sentença arbitral. Então, a lei foi tendo as particularidades brasileiras, né? O artigo 34, nós temos um capítulo que trata de... A lei tem uma característica monista, ou seja, ela regula a arbitragem doméstica, ela não regula a arbitragem internacional. O que significa isso? Significa que muitos países têm um regulamento para arbitragem doméstica e um regulamento para arbitragem internacional. Nós só temos um, né? Então, portanto, uma arbitragem com partes estrangeiras, se a sentença for ser ditada no Brasil, a sede no Brasil, essa sentença é considerada brasileira e, portanto, não precisa ser homologada pelo STJ como se fosse uma sentença estrangeira. Bom, tudo isso surgiu, então, no âmbito de 1996, houve vários percalços durante o início da arbitragem. O primeiro deles, digno de nota, foi o incidente de inconstitucionalidade no bojo do reconhecimento de uma sentença arbitral estrangeira, que era originária do Reino da Espanha, e era a SEC 5.206/7, e eu recomendo a todos que acessem o site do Supremo Tribunal Federal e acessem essa decisão. Ela é imensa, ela tem mais de 300 páginas, né? Muito mais, mas é uma lição de arbitragem. O relator foi o ministro Jobim, e ele teve um cuidado, ficou 2 anos com a relatoria do projeto, né, dessa ação. Ele teve o cuidado de analisar todos os tópicos da lei de arbitragem. Então, eu costumo dizer que a lei de arbitragem ela foi pavimentada ao contrário, né? Ela passou primeiro no Supremo, que analisou todos os seus aspectos, que verificou a constitucionalidade das suas premissas, porque aqui também reside um ponto importante da lei. A lei trouxe princípios totalmente inovadores, né? O artigo 8º, que diz que a cláusula de arbitragem é uma cláusula independente do contrato, a competência do árbitro para julgar sua própria competência, são preceitos que estavam na lei modelo, mas absolutamente inovadores, né? E era muito importante a gente ter o posicionamento do judiciário, no sentido de entender o que aquilo significava, né? E, felizmente, isso foi, primeiro, pavimentado pelo Supremo, né, que, ao analisar, o ministro Jobim, ao analisar o incidente, ele analisou toda a lei, né? E, na verdade, é importante notar que não era a arbitragem que estava com a espada de Damocles sobre sua cabeça para dizer se ela era constitucional, eram apenas alguns dispositivos da lei de arbitragem, especificamente aquele que eu comentei, a lei de instituição da arbitragem, em que se colocou a questão se um árbitro se o juiz poderia substituir a vontade da parte e determinar a instituição da arbitragem. E os votos foram muito interessantes, mas o voto assim, que fez a diferença, o turn point aqui, foi do ministro Maurício Correia,
na época que ele falou o seguinte: o juiz, ele não se coloca no lugar da parte, ele operacionaliza a vontade da parte, porque lá ela já externou a sua vontade lá no momento em que ela colocou a sentença, a decisão, a opção pela arbitragem, né? Bom, então, em dezembro de 2001, nós tivemos esse incidente julgado. A gente pode dizer que a arbitragem ela estava se desenvolvendo a passos assim bem tímidos, né, antes desse julgamento, mas depois do julgamento houve assim um boom, vamos dizer assim, em torno da arbitragem, né? E notando que nós estamos falando de arbitragem comercial, né? Arbitragem na área empresarial, na área comercial. Se nós formos dividir a questão do desenvolvimento da arbitragem, a gente pode colocar que o desenvolvimento da arbitragem se deu por 3 fases, né? A primeira fase da arbitragem foi um trabalho comparativo, né? De demonstrar o que mudou diante da lei anterior, né? Porque nós tínhamos já o Instituto da Arbitragem, era o juízo arbitral no Código de Processo Civil e o compromisso no Código Civil de 1916. Então, era mostrar o que tinha de novo, né, inédito, e o que mudou, né? Então, essa primeira atividade, porque praticamente nós não tínhamos nada no Brasil, nós não tínhamos doutrina, nós não tínhamos jurisprudência, por evidente, né? Evidente. Então, tivemos que fazer todo esse trabalho construtivo. Agora, o que foi fantástico e fascinante em todo esse trabalho foi a enorme aderência da sociedade ao Instituto, né? E aí eu digo, tanto dos operadores do direito, da academia, dos estudantes, do judiciário, que entendeu que não havia nenhuma concorrência da arbitragem com o judiciário, muito pelo contrário, né? Era uma demanda da sociedade que vinha cumprir um papel, inclusive com seus reflexos econômicos, de reduzir custos de transação, porque se você fica com uma demanda judicial julgando 15 anos, né, e mantém aquele contingenciamento para as pessoas, para as empresas, aquilo era um absurdo, né, um absurdo. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, que foi arbitragem na administração pública, em 2003, eu fiz uma pesquisa de campo, e qual foi a minha surpresa? Que eu encontrei demandas há 20 anos sem sentença arbitral, né? E depois a fase de execução, a segunda fase de execução. Então, é um verdadeiro trabalho, vamos dizer assim, trabalho de Sísifo, né? Que em torno daqui das demandas judiciais mesmo. Então, essa aderência da sociedade se mostrou automática, né? Nós começamos, então, a ter um desenvolvimento fabuloso, as revistas de arbitragem, o papel do CEBAR, como um instituto de difusão científica, do instituto da maior seriedade, as 2 revistas brasileiras, a revista dos tribunais e a revista do CEBAR, a Revista Brasileira de Arbitragem, equiparadas às melhores revistas do mundo, né? Então, os estudantes que começaram a fazer dissertação de mestrado, teses de doutorado, trabalho de conclusão de curso, né? Então, foi uma coisa assim, é um movimento que o Brasil é um case internacional com referência ao desenvolvimento que nós conseguimos, né? Bom, e aí então a gente vai chegando em 2015 com a Lei 13.129, que veio e trouxe algumas inovações na lei, mas na verdade é interessante notar que as alterações mais importantes que houve na lei, elas vieram justamente do entendimento jurisprudencial, né? Então, a lei 13.129 sedimentou que a jurisprudência já estava afirmando, trouxe conceitos novos, como regulou a prescrição, a carta arbitral, um instrumento interessantíssimo. Quando eu tratei disso também em Portugal, agora no começo desse mês, né, nos encontros de Coimbra, todos ficaram fascinados com a figura da carta arbitral, que tem direito brasileiro, né? A regulamentação específica da arbitragem com a administração pública, não que fosse proibido, nunca foi, né? Mas havia aquela preocupação do agente público de ter que, do princípio da legalidade na sua rigidez toda. Então, isso também representou na área da administração pública um desenvolvimento interessantíssimo, sabe? Tudo que nós fizemos em 15 anos, praticamente em 7 anos, a arbitragem com a administração pública representou um boom, né? Os procuradores dos estados, municípios e federais foram se adestrar cientificamente, né,
tomar instruções, aprender, estudar, e hoje a gente está vendo aí a arbitragem com a administração pública se desenvolvendo muito bem, o Estado, a administração pública representada adequadamente pelos procuradores, as escolas preocupadas em fazer curso para os seus procuradores, né? O SEBAR trabalha muito nisso, em termos de convênios com as procuradorias em todas as esferas de governo. Então, isso mostra um interesse muito grande, né, para desenvolver o Instituto e como ele é importante para o desenvolvimento brasileiro. É isso que a gente tem que pensar. A arbitragem é importante para o desenvolvimento brasileiro, especialmente na área pública, nos contratos de PPP, parceria público-privada, as concessões, né? Porque quando o contratante privado sabe que consta no edital que a solução daqueles conflitos serão por arbitragem, e não só por arbitragem, pelos métodos adequados de solução de controvérsia também, aqueles comitês que evitam, que podem evitar conflitos. Então, toda essa estrutura toda, se sabe e se reconhece que se pode praticar um preço menor, né? Um preço menor em termos da própria sociedade. Há estudos do Banco Mundial que realizou um levantamento de só um bom tempo atrás, em 2.000 contratos de concessões aqui na região da América Central e Caribe. E esse estudo comprovou que, a partir do momento que se colocasse, não era nem cláusula de arbitragem, era cláusula de conciliação nesses contratos de concessões, representaria um declínio, uma diminuição de 20% no custo da tarifa. Então, o usuário daquele serviço já pagaria 20% a menos, porque o custo do contrato ficou menor, né? Então, isso que é muito importante a gente se ater, que a importância, que a cláusula compromissória não é apenas uma cláusula jurídica de solução de conflitos, ela é cláusula financeira, né? Ela é cláusula que contribui para a redução do custo de transação. Bom, e aí a gente já chega na terceira fase da arbitragem, né? Então, a primeira fase foi uma fase de conhecimento, a segunda foi uma fase de desenvolvimento do Instituto, e agora é uma fase que eu denomino de fase do desafio. Por quê? Porque nós temos que manter tudo isso que nós conseguimos, né? Evitar aprender com o que tiver equivocado, mas também eu saliento, isso eu estou fazendo essa observação devido a algumas jurisprudências recentes que estão tratando da questão do dever de revelação, e há um equívoco do judiciário nesse posicionamento de entender que é o dever de revelação que deve ser ressaltado, e não o motivo não revelado, que é o motivo não revelado que interessa para você possivelmente anular uma sentença. E aqui entra o papel da doutrina, de esclarecimento a respeito. Nós tivemos a segunda rodada dos enunciados do Conselho de Justiça Federal sobre métodos alternativos de solução de conflitos e de arbitragem, mediação, políticas públicas. Nessas rodadas nós colocamos há dois dispositivos que falam justamente sobre isso, sobre o dever de revelação. Esses enunciados, eles têm um papel doutrinário, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer com que o trem não saia do trilho, né? Então, esclarecer a sociedade, esclarecer para nós termos a aplicação adequada do Instituto da Arbitragem. Agora, isso tudo demonstra o quê? Demonstra que a arbitragem é um procedimento em progresso, né? Em desenvolvimento. Não só no Brasil, mas no mundo todo. O Instituto da Arbitragem é um instituto em progresso, ele continua sempre se desenvolvendo, né? E o que é interessante nisso é que a gente pode produzir esse desenvolvimento, esse progresso, sem alteração na lei, com alteração nos regulamentos das câmaras de arbitragem. Vejam, a questão de alguns anos, nós passamos até a figura do árbitro de emergência, que foram introduzidos nos regulamentos de arbitragem. Por quê? Para fazer face a uma necessidade de você poder também optar por um terceiro, por um árbitro que reveja a questão tratada, que opine sobre uma questão de emergência, evitando-se que vá ir ao judiciário. Isso é uma experiência, um instituto que está sendo aplicado, né? E tantas outras questões, por exemplo, porque os contratos empresariais estão se tornando cada vez mais complexos, né? Então, se faz necessário ter alguns outros tipos de expediente nos regulamentos, né? Como, por exemplo, a questão de consolidação de arbitragens, os efeitos abrangentes de uma cláusula compromissória, né? Tudo isso
para evitar, por exemplo, decisões conflitantes em várias arbitragens, e a realidade se sobrepõe, né, muito, então você tem que se adaptar às necessidades da comunidade, né? A gente vê, então, que os regulamentos de arbitragem, a CCI alterou o regulamento em 2012, e agora, recentemente, também alterou novamente, a CCBC brevemente vai ter um regulamento novo também, prevendo figuras que nós não prevíamos antes. Por quê? Porque hoje em dia a arbitragem está se tornando cada vez mais complexa, né? Veja, por exemplo, as arbitragens que tramitam na Bovespa, né, na Câmara da Bovespa, na Câmara do Mercado, são verdadeiras class actions, em que cada lado tem 1.200 pessoas, né, discussão dessa área societária, dos reembolsos aí envolvendo questões, reflexos da Operação Lava Jato e tantos outros contratos na área. Bom, eu agora, para finalizar, eu vou trazer aqui alguns dados estatísticos para vocês. Nós fazemos aqui uma pesquisa arbitragem em números já há 17 anos, né? A de 2020 não foi divulgada, porque nós já estamos fazendo a de 2021 e vamos divulgar juntos, né? Então, só para a gente ter uma ideia do volume de arbitragem no Brasil, as câmaras de arbitragem, são 8 câmaras pesquisadas aqui na região de São Paulo, Belo Horizonte e Minas, né? Nós tivemos aqui um movimento no ano de 2020, nós tínhamos 996 processos de arbitragem em tramitação. Isso é muita coisa, né? Só nessas 8 câmaras. Quando eu citei isso agora em Portugal, no dia 8 de abril, que houve o congresso, os encontros, todo mundo fica alarmado, porque qual que é a base? Você tem 10, 20, 30 arbitragens, nós temos 990 em tramitação só nessas câmaras, fora as outras pelo Brasil afora, né? Os valores envolvidos também são assim fabulosos, foi em torno de 2020 de quase 65 bilhões de reais de matérias tratadas, né? A área que mais utiliza arbitragem nesses casos todos, e também não apenas por valores, mas em quantidade de arbitragem, são área societária, depois vem áreas de energia. Então, é importante a gente notar que nós temos aqui no Brasil um movimento fantástico, um mercado imenso, a ponto do Brasil hoje ser o segundo país no mundo em número de arbitragem na CCI, né? Só é suplantado pelos Estados Unidos. Então, nós temos aqui uma necessidade, uma atividade premente, e ainda sem analisar, sem comentar ainda o que isso representa para os advogados, o que representa para as pessoas que possam trabalhar como árbitro, para peritos, né? Então, nós temos todo um arcabouço, um movimento em torno da arbitragem, que a arbitragem propiciou isso, ela abriu portas, né? Abriu portas para a solução de conflitos e abriu porta para os operadores do direito terem mais um campo de trabalho. Bom, então seria isso, eu estou vendo aqui já o adiantado da hora, agradeço muito a participação aqui com vocês, estou à disposição para perguntas aqui nesse pequeno espaço de tempo e também para futuros encontros para a gente debater outras matérias. Muito obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Selma, pelo seu tempo cedido, né? Eu imagino que deve ser muito escasso. E a gente decidiu por não enviar as perguntas agora justamente por esse pequeno tempo cedido, né? E para também que não lhe atrase tanto mais. Então, eu acho que já fica até como uma missão do Dr. Daniel posteriormente. O pessoal está separando aqui algumas coisas. Isso, e também vai dar continuidade. Isso só potencializa a covardia. Eu não só tenho que falar depois da doutora. E agora eu tenho que responder as perguntas que eu não tenho a menor capacidade de responder, mas tá bom. Eu estou deixando todo mundo aí em boas mãos, viu? Em boas mãos. Eu agradeço muito, peço desculpa aqui, porque eu até estava preocupada com o início do atraso, né? Justamente por causa disso, porque eu tenho um compromisso externo e vou demorar muito para chegar, né? Então, eu agradeço aqui a participação e peço desculpas também de não poder ficar até o final. Professora, é sempre uma honra, é sempre um privilégio. Para um pobre advogado do meio do mato, igual eu. O Brasil é imenso, e eu louvo muito a atividade de vocês, viu? Porque é muito importante a gente ter pessoas
pessoas que entendam, que saibam trabalhar adequadamente, e incentive, né? Incentive. O papel da academia aqui é fundamental, em todos os quadrantes do Brasil. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Muito obrigado, professora. Tchau, tchau. Bom, doutor Daniel, então, como dito pelo próprio, uma grande covardia, mas é o que nós temos. E a gente também agradece imensamente o seu aceite. Eu imagino que, da mesma forma, também o tempo seja bastante escasso para que a gente possa, o senhor disponibilize o seu tempo para discorrer um pouco do tema que eu creio que o senhor gosta um pouquinho, assim, né? Alguma coisa assim, um negocinho. Bom, o tempo é todo seu. Gostar não gosto, mas eu faço por obrigação. A gente Por obrigação, né? Fique à vontade. Autorização para compartilhar a tela do administrador, se fosse possível, Sim. porque eventualmente vai ter um outro ponto que eu gostaria de... Pronto, aqui para mim está aparecendo que todos podem apresentar a tela. Gente, e até assim, uma tristeza que a professora Selma já não esteja aqui conosco, porque o que eu vou falar é uma extensão do que ela vai falar, só que sob um olhar e um ponto de vista completamente diferente. Tudo que a professora Selma falou sobre arbitragem é verdade, mas ela faz isso a partir de uma perspectiva com a paralaxe da arbitragem brasileira vista pelos olhos de São Paulo. E o que eu quero discutir um pouquinho com vocês é que a arbitragem brasileira ela tem múltiplas facetas. E a arbitragem nível internacional, assim, que existe em alguns polos, não é necessariamente a arbitragem que vai existir Brasil afora, e nem precisa ser, porque as demandas e as necessidades são completamente diferentes. Eu ia começar falando aqui de alguns números da pesquisa da doutora Selma, ela já trouxe os números mais atualizados, mas um ponto que eu queria lembrar, por que a gente está falando aqui de arbitragem? Qual é a lógica? Gente, em 2010, a gente está falando de 12 anos atrás, o tamanho do mercado de arbitragem brasileira era de 2,8 bilhões de reais. Em 2021, 11 anos depois, a gente está falando aqui de um mercado de 65 bilhões. Quero que vocês reflitam sobre isso. Saiu de menos de 3 para mais de 60. Isso é uma exponenciação de mercado de 20x em menos de 12 anos. Eu duvido que vocês me apontem outro mercado com facilidade que tenha crescido mais de 20 vezes em menos de 12 anos. Isso mostra o quanto esse mercado da arbitragem, enxergando isso estritamente do ponto de vista mercadológico, o quanto que esse mercado é sensacional. Mas os números da doutora Selma, por mais impressionantes que sejam, eles são parciais. Eles não são números completos. Por que eles não são números completos? Porque ela olha só para 8 câmaras. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para um segundinho. Só para... A pesquisa que é feita é Nanshan, Kansas CBC, CESP-FIESP, Cambovespa, Mercado, CCI, CDMA, ignora esse número desses 60 e poucos bilhões, ignora as arbitragens que são com partes brasileiras, mas são exportadas para, por exemplo, a LCIA, que são exportadas para a ICBR, são exportadas para outras câmaras nacionais, apesar de existir arbitragens brasileiras, e também absolutamente cego para as arbitragens dos mercados regionais. Quando a gente olha para a arbitragem e fala dos mercados regionais da arbitragem. Talvez um pouco menos, porque a Camarb está aqui no meio e a Camarb tem uma atuação grande em mercados regionais, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, mas isso tudo para dizer que esses números de arbitragem que foram apresentados, que são apresentados nos estudos que mostram um crescimento de 20x, são números impressionantes, mas eles ainda não enxergam todos os números da arbitragem no Brasil. O mercado de arbitragem brasileira é maior do que isso ainda. Mas não é um mercado homogêneo. A gente tem fortes discrepâncias regionais. E antes de continuar,
eu gosto de fazer essa reflexão, porque a gente fala 3 bilhões, 2,8 bilhões em 2010, 65 bilhões em 2021. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele não é feito para compreender números desse tamanho. Então, eu gosto sempre de fazer esse exercício. Imagine que, a partir deste momento, você passa a ganhar R$ 1 por minuto. Se você passa a ganhar R$ 1 por minuto, quanto tempo vai levar para você ter R$ 1 milhão? Alguém quer chutar, não? A conta é 11 dias e meio, mais ou menos. Em 11 dias e meio, se você ganhar R$ 1 por minuto, você vai ter R$ 1 milhão em 11 dias e meio. E quanto tempo vai levar para você ter R$ 1 bilhão? 32 anos e 8 meses, se eu não me engano. Então, a diferença de milhão para bilhão é uma diferença que nosso cérebro tem dificuldade de processar. É a diferença de 11 dias e mais de 30 anos. Quando a gente fala de 65 bilhões, a gente está falando de um número que é tão gigantesco que o nosso cérebro, mais uma vez, que não tem capacidade de processar grandes números, não consegue entender. Se você ganhasse R$ 1 por minuto, você teria que ter nascido antes da Era Comum, pelo menos uns 300 a 400 anos antes da Era Comum, para poder juntar 65 bilhões se você ganhasse R$ 1 por segundo. Então, é só para que nós possamos entender, quando a gente fala desse mercado gigantesco, a gente fala os números são realmente impressionantes. Mas, para o grosso do que nós vamos conversar hoje, a gente fala aqui do Brasil, da arbitragem brasileira, mas, na verdade, não existe um Brasil da arbitragem. Nós temos, com características muito claras, Brasis muito diferentes na atuação desse mercado. E a gente pode dividir o Brasil da arbitragem em alguns grandes grupos, né? O primeiro é o da arbitragem internacional brasileira. Da arbitragem brasileira, que é parelha com a arbitragem que acontece internacionalmente, que envolve... Vocês estão vendo a tela, né? Que envolve um espírito de internacionalização. A arbitragem, o Brasil quer se tornar uma sede para arbitragens internacionais, que incorpora no Brasil práticas que são muito afeitas às práticas internacionalmente realizadas. Isso é bom, isso é uma das grandes vantagens da gente ter um sistema monista e não ter legislações diferentes para arbitragem doméstica e arbitragem internacional, mas é uma arbitragem tipo exportação. Essa sobre tudo que a professora Selma falou, grande parte do que ela falou, diz respeito a essa primeira camada da arbitragem brasileira, e o grande representante da arbitragem internacional brasileira é São Paulo, com uma presença muito forte do Rio de Janeiro, no CBMA, e com a Camarb como uma grande precursora da arbitragem nacional, mas não tanto internacional, já mais a arbitragem nacional consolidada, que é de Minas Gerais. A gente tem mercados nacionais consolidados, e a Camarb, mais uma vez, é uma das grandes instituições que faz isso. Ela não alcança a CBC, a Câmara do Mercado, da Bolsa, e a Câmara da Ciesp e Fiesp, elas são câmaras que têm uma veia de internacionalização muito forte. Tem muitas partes internacionais e se esforçam para isso. Publicam regulamentos em línguas estrangeiras, tem árbitros internacionais. Eles pensam a arbitragem brasileira como um ator na arbitragem internacional, que é perfeito e é muito importante. Só que também tem a arbitragem que olha o Brasil para dentro. E aí eu tenho assim, umas 5 sedes no Brasil, Minas, Curitiba, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, que tem um mercado arbitral que atende o Brasil. A Camarb é uma instituição que nasceu em Minas Gerais, por exemplo, e hoje tem escritórios em Brasília, tem escritório em Recife, está abrindo um escritório em Goiânia, até semana que vem, inclusive, a inauguração do escritório em Goiânia. Tem escritório no Rio de Janeiro, tem escritório em São Paulo, e é uma instituição que
não tem muito interesse de ser uma instituição internacional. Pelo menos não parece, para quem não falo com nenhuma conhecimento de causa, mas é uma instituição que quer atender o Brasil, olhando o Brasil para dentro. É uma expressão dessa arbitragem nacional consolidada. O próximo passo nisso são as instituições que atendem mercados regionais. Ou seja, eu tenho aqui uma instituição, tem um determinado estado, e essa instituição atende aqui esse estado e não tem muita pretensão, ou essa pequena região, e não tem muita pretensão de ser uma grande instituição nacional. Um subconjunto da arbitragem regional são os mercados regionais peculiares. E aí aqui é o seguinte, a gente vai conversar na conversa de hoje, falar um pouquinho sobre isso, que a arbitragem é fruto das pessoas que as constroem. A sua arbitragem é tão boa quanto o árbitro que participa. Os advogados têm um poder enorme no procedimento, para estruturar o procedimento, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você tem a possibilidade de organizar o procedimento da forma que você quiser, você tem a capacidade de fazer um procedimento sensacional, ultra otimizado, que funciona super bem, e você tem também a capacidade de fazer uma desgraça no seu procedimento. Se você não souber o que está fazendo, se for tentar inventar a roda e se não souber o que está fazendo. Por que a arbitragem depende de como o mercado regional se comporta? Nós temos no Brasil alguns mercados regionais que são extremamente peculiares e que, se você apresenta esse mercado para a professora Selma, ela tem uma síncope e cai para trás. E tem dois grandes exemplos disso, que os mercados que existem em Goiânia e o de Santa Catarina. Santa Catarina, para vocês terem ideia, Santa Catarina tem uma federação de câmaras, FECEMA. Alguns países no mundo têm uma câmara de arbitragem para o país todo, 2 às vezes. FECEMA tem tanta câmara de arbitragem e mediação em Santa Catarina que tem uma instituição que é a Federação das Câmaras de Santa Catarina, que é fortíssima. E lá eles têm, assim, um número estarrecedor. Eles fizeram nos últimos 10 anos 40 mil procedimentos. Mas eles fazem arbitragem lá de discussãozinha pequena de consumidor. Eles fazem... Eu tenho isso, o cara me mostrou, quando eu fui uma vez palestrar no evento da FECEMA, um cheque, e na parte de trás do cheque, vocês são jovens, vocês não lembram disso, mas até alguns anos atrás, antes de existir Pix, antes de existir cartão de débito, uma forma de pagamento muito comum que vocês leem hoje nos livros de direito cartular, mas que vocês quase não imaginam existe na prática, você assinava um cheque, que era um documento que dizia quanto você estava devendo e entregava para a pessoa, isso era um título executivo judicial, o cabra virava atrás e carimbava uma cláusula compromissória no cheque dele de uma instituiçãozinha de arbitragem. É um mercado completamente peculiar, que se você perguntar de um arbitralista com atuação nacional, isso é uma loucura. Mas você olha se o mercado está funcionando, com as suas peculiaridades, fora da ortodoxia, mas para as pessoas que estão participando desse mercado, ele está funcionando. Goiânia tem outra característica interessante, que a arbitragem em Goiânia foi instituída liderada pelo Poder Judiciário. Foi o Poder Judiciário que trabalhou para desenvolvimento de arbitragem lá, tinha meio que um juiz que era o responsável por isso, e isso criou algumas peculiaridades no mercado goiano de arbitragem e inclusive alguns vícios que decorrem até hoje. Então, são mercados que, se você perguntar de um doutrinador, ele vai ficar assustado, mas o fato é que eles existem de forma diferente do que acontece em outras regiões. Alguns porque, principalmente o que acontece em Goiânia, quando eu digo que tem vícios que parecem, copiam o modelo de uma arbitragem, trazem para a arbitragem o que é a prática do Poder Judiciário. E aí tem uma frase do Carmona que eu acho sensacional sobre isso. É assim que entendo que a arbitragem deva ser estudada, como um sistema apartado daquele oferecido pelo Estado. Isso vai causar uma série de perplexidades e interpretações duvidosas. Quem vê o ornitorrinco pela primeira vez pode se imaginar que se depara com uma lontra com bico de pato. Quem maneja a arbitragem sem conhecimento pode pensar estar lidando com um processo igual àquele oferecido pelo Estado, que corre perante juízes privados. 2 imagens erradas
2 erros grosseiros. E é verdade. A arbitragem, para ser bem feita, ela não deve ser uma cópia do processo estatal. Mas, quando você tem um mercado de arbitragem que foi construído porque o Estado trabalha para intervir, é natural que você enxergue. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona o mercado goiano, e eu não estou falando mal do pessoal de Goiânia, inclusive eu fiz uma palestra lá e por isso que eu sei um pouco sobre isso. Existe todo o contrato com a administração pública em Goiânia, tem uma cláusula de arbitragem incluída nesse contrato. A cláusula de arbitragem é de uma instituição de arbitragem que é mantida pelo Estado e presidida pelo Procurador-Geral do Estado. E tem uma regra que diz o seguinte: se você iniciar uma arbitragem contra o Estado, a parte privada tem que nomear um procurador como seu árbitro, o Estado tem que nomear um privado como seu árbitro, e os dois concordam com o presidente. Se eles não concordarem, o Procurador-Geral do Estado, que é o advogado que tem por dever funcional defender o Estado, nomeia o terceiro árbitro no seu... assim, do ponto de vista de igualdade, isso é surreal. Mas é o que existe em Goiânia. Tem uma lei específica dizendo isso, e se você pegar um contrato, pegar um contrato modelo de licitação, está lá a cláusula que a Câmara da Procuradoria-Geral do Estado de Goiânia, que é de Goiás, é que vai administrar o seu conflito, com todas as suas regras. E aí vamos para o que talvez interesse um pouquinho mais para nós, os mercados emergentes da arbitragem, os locais em que a arbitragem está. Ainda não existe um mercado absolutamente consolidado, mas está num desenvolvimento muito claro e seguindo os passos naturais da construção de um mercado sadio. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre cada um desses. E, por fim, nós temos os desertos. Muitos lugares do Brasil em que a arbitragem simplesmente não passa de uma curiosidade acadêmica, em que a arbitragem é estudada durante 10 minutos na faculdade, dentro da aula de processo civil, e é isso a única contato que a parte vai ter com a arbitragem no mundo, na sua vida por todo. Que é menos pior do que os lugares em que o que existe não é arbitragem, existem golpistas que atuam usando a ignorância das pessoas sobre a arbitragem, vestindo uma camuflagem de arbitragem nos seus golpes. Né? Isso é muito comum com a história da carteira de juiz arbitral, com a história de Câmara, que, na verdade, é um órgão de cobrança que está fingindo fazer arbitragem com quem nunca nem assinou a convenção de arbitragem, etc. E isso é pior do que onde não tem nada, porque quando tem isso, o primeiro contato que as pessoas têm com a arbitragem é horrível, e aí você não tem espaço, você cria uma rejeição que não deixa espaço para a arbitragem séria ocorrer e se consolidar. Então, falei um pouco, já tinha falado um pouco sobre o primeiro dessa lista, que é a arbitragem tipo exportação, a arbitragem brasileira, e a professora Selma falou muito sobre isso, essa arbitragem eu brinco com meus colegas arbitralistas que eles estão acostumados aí com primeira divisão, e eu sou acostumado aqui, a gente trabalha com arbitragem de várzea, né? A gente ainda está, saiu da várzea, está indo para a Série D, tá? A gente já está começando a andar um pouquinho lá na Série D, mas a diferença exatamente entre você comparar antigamente era a diferença de você comparar, sei lá, o São Paulo e o Palmeiras com os times que disputavam no Peladão, e hoje já dá para comparar São Paulo, o Palmeiras com o Manaus, que está começando a dar os seus primeiros passos aí no futebol organizado nacional. Como então, vamos a gente falar um pouquinho mais sobre mercados regionais. Como é que existe, como é que eu construo,
quais são os pontos de resistência, como é que esses mercados nacionais de arbitragem, os mercados regionais de arbitragem passam a existir. O primeiro ponto é: a arbitragem só existe se tiver uma comunidade em torno da arbitragem querendo que ela exista. Enquanto for um projeto do fulano, do beltrano, do ciclano, individualmente, não vai existir arbitragem. Nos lugares em que há uma comunidade que quer que a arbitragem exista e essa comunidade está mal preparada, vai existir arbitragem assim mesmo, só que fora dos padrões de ortodoxia da arbitragem nacional. Exemplo, Santa Catarina, que tem o seu mercado muito movimentado e que, se a professora Selma estudasse com calma, ela teria dificuldade de dormir de noite. Mas o ponto fundamental para que exista arbitragem é que se queira que a arbitragem exista. E aqui eu quero só trocar aqui a imagem. Quando a gente está falando de inovação, deixa eu só trocar a tela aqui um segundinho. O ciclo de inovação é algo que é estudado. Estão todos... Peraí, deixa eu puxar para... Eu tenho múltiplas telas e aí, às vezes, eu me... Está todo mundo vendo, não? Parou de ver? Sim, está sendo apresentado pelo YouTube. É porque eu troquei a tela, só um segundinho. Pronto. Isso aqui é um modelo de difusão de inovação que mostra como é que acontece, como é que se desenvolve a inovação, assim, quais são os passos que ela segue. Tem uma primeira categoria, quando qualquer inovação acontece, quando lança o Uber, quando aparece um novo aparelho, uma nova tecnologia, quando lança uma nova rede social, seja lá o que for, qualquer inovação, ela segue um ciclo para poder existir. Primeiro, você tem que pegar aqui os inovadores, a categoria dos caras. Esses inovadores, eles têm uma característica: eles são os caras mais corajosos, eles não têm medo de errar, eles não têm medo de colocar a cara à tapa e enfrentar, adotar alguma coisa que não vai dar certo. Exemplo clássico: durante muito tempo existiu... que eu sou velho, então os exemplos que eu dou é difícil vocês terem... Vocês chegaram a ver, alguns de vocês chegaram a ver o CD, que é um negócio que você usava para música antes de existir a Spotify, antes de existir tocador de MP3, você tinha a música fisicamente num CD. Durante um tempo, se tentou fazer um negócio chamado Laserdisc, que era um CD grande para poder tocar, bem grande, era o tamanho assim, de um LP, de um prato, e ele tinha vídeo. Uma tecnologia que começou a ser adotada e muito cedo morreu. Teve a galera que gastou uma grana para poder comprar o equipamento de Laserdisc e mostrava para todos os amigos e tal. Esses caras inovadores são os primeiros que querem comprar a tecnologia, ele quer ser o primeiro a ter, quer ser o cara que quer mostrar para os amigos, às vezes ele quebra a cara, porque às vezes ele entra nessa inovação e essa inovação não decola. A segunda fase, depois desses inovadores, tem um segundo grupo que é um pouquinho mais cauteloso que os inovadores, que são os early adopters, os que adotam de forma precoce a tecnologia. Tradicionalmente, e aqui que está o pulo do gato, os early adopters são pessoas que tendem a ser líderes de pensamento dos seus respectivos grupos. E eles não querem embarcar em qualquer barca que passar na frente, porque eles não querem embarcar numa furada, eles têm a sua reputação a proteger. Eles querem poder dizer para as pessoas: isso aqui é uma boa, entrem nesse caminho, porque esse caminho é um bom caminho a seguir. Mas para que eles possam ter essa reputação, eles não podem recomendar a outros que embarquem em furadas. Então, eles são mais conservadores, um pouco mais conservadores que esses inovadores que querem pegar qualquer inovação e ser o primeiro a ter. Eles querem ver um pouquinho se isso vai funcionar para poder adotar cedo, para poder dar opinião a respeito, e aí começar a influenciar o pessoal da maioria precoce, que é esse próximo grupo tende a ser um pouquinho mais devagar, normalmente do círculo de contato social
os que adotam de forma precoce a tecnologia, e aí essa early majority é seguida por um grupo de late majority que começa a ver que isso aqui está virando uma nova tendência, eu tenho que fazer isso, é o cara que vê que todo mundo já está no Facebook, é o cara que vê que todo mundo já está no Instagram, ele abre uma conta quando o Instagram já está começando a ficar, abre uma conta quando o Facebook já está começando a ficar velho e a galera está indo para o Instagram, ele entra um pouquinho mais tarde que a galera, e ao final disso tudo, a galera que vem retardatário que entra quando assim, não tem jeito, o cara que é contra usar o Facebook, ele não quer usar o Facebook, mas não tem jeito, ele precisa usar o Facebook porque virou obrigatório para que ele tenha outros serviços, etc., e ele não tem muito jeito, ele acaba adotando porque acaba a ser forçado a isso. Esse é o ciclo de inovação, isso acontece para qualquer tecnologia e também acontece para a adoção de mecanismos inovadores de resolução de conflitos, tais como a arbitragem. Quando você tem um mercado regional de arbitragem se abrindo, esse ciclo se repete. Mas esse ciclo se repete com uma tendência mais conservadora do que se você vai baixar ou não vai baixar o Tinder para o seu aplicativo. Por alguns motivos, para o seu celular. Por alguns motivos. O primeiro motivo é que você, normalmente, quem tem a palavra de que se isso deve ser adotado ou não deve ser adotado é o advogado. E o advogado não está falando em nome próprio, ele está sugerindo isso para o cliente. Então, quando você está adotando algo como sugestão para um terceiro, você tende a ser mais cauteloso do que se você estivesse fazendo isso para você mesmo. Segundo, nós vamos ver aqui, advogado de sucesso não tem muito incentivo para mudar o jogo. O cara que é hoje um advogado de sucesso, do jeito que o jogo é jogado, ele não quer que as coisas mudem, porque em time que está ganhando não se mexe. Ele sabe intelectualmente que isso aqui pode até ser bacana, mas, pô, como já está o jogo, ele já está ganhando. Então, para que eu vou mexer? Então, essa curva de inovação, quando você está falando de arbitragem, ela tende a ser um pouco mais puxada para trás. E quem carrega essa curva de inovação são os advogados. É sobre isso que eu quero falar, mas antes, só mais um gráfico para compartilhar com vocês, da correlação da participação de mercado com essa curva de inovação. Ou seja, conforme a curva de adoção vai acontecendo, você tem uma curva de participação de mercado que vai acompanhando isso. Então, logo no começo, a participação do mercado é muito pequena, porque tem muitas poucas pessoas no mercado, e quanto mais gente vai adotando, você vai fazendo passando para a maioria, e lá pelas tantas isso vira uma realidade. Uma das razões pelas quais a arbitragem em mercados regionais acaba se transformando em algo necessário é porque essa curva de inovação de mercados regionais e de mercados nacionais ela está completamente descasada. No mercado regional, no mercado nacional, para grandes empresas, nós estamos em algum lugar entre early majority e late majority. A gente está aí com entre os 34% que adotam, a maioria que adota cedo e a maioria que adota tarde, para grandes contratos na arbitragem empresarial brasileira hoje. É muito difícil você enxergar um contrato de mais de $1 milhão no Brasil, de empresas que sejam empresas sérias, que não tenham cláusula compromissória. É muito raro. Um colega meu, de um escritório consolidado de advocacia, dizia que, para ele, cláusula de arbitragem não é algo a ser negociado, é condição para negociar. Ele fala, isso é condição para negociar. Se não tiver arbitragem, nós não vamos negociar. Então, ele fala no começo da reunião, ele não deixa para o final. Olha, eu vou deixar uma coisa bem clara. Para a gente fazer esse negócio, para a gente começar a falar sobre esse negócio, só para a gente não perder tempo, a gente vai querer arbitragem, tá? Por razões que a professora Selma já explicou. Quando você tem uma cláusula de arbitragem, você está sinalizando para outra parte que você está disposto a ter a sua conduta na execução contratual analisada
por profissionais que entendem do mercado de negócio por centenas de horas, e você espera que essa contraparte também esteja disposto a isso. Se você diz, não quero arbitragem, o primeiro sinal, bandeira vermelha, por que não? Por que você não está disposto a ter a sua conduta na execução desse contrato analisada por centenas de horas por gente que é do mercado e prefere que a sua conduta seja analisada de uma forma muito superficial, porque o juiz tem meta para bater do CNJ, por alguém que não necessariamente entende o mercado que está sendo discutido. Então, acaba que a cláusula compromissória vira uma sinalização de boa-fé na execução do contrato. Algo que você está sinalizando para outra parte. Além de, e alguém precisa estudar isso, se alguém aqui estiver pensando em fazer mestrado, acho que é uma boa área de pesquisa, quanto que a cláusula de arbitragem aumenta a eficiência contratual? O que significa isso? Várias vezes isso já aconteceu, mas várias. Como a gente tem uma atuação em arbitragem aqui em Manaus, é muito comum que o colega tenha o advogado, seja advogado de uma determinada empresa, e essa empresa está entrando num conflito e tem uma cláusula compromissória, e o advogado, tendo nunca atuado num procedimento arbitral e não entendendo sobre arbitragem, vai com o cliente dele lá no escritório para a gente falar sobre iniciar um eventual procedimento arbitral. E o cliente chega, eu quero começar a brigar com esses caras agora, porque o que eles estão fazendo é isso, assim, assado, vamos começar agora, eu queria ser por mim, a gente já tinha entrado com a ação, mas o doutor disse que eu não posso entrar com a ação aqui, que tem esse negócio de arbitragem, e a gente começa a falar um pouquinho sobre, ok, quer entrar? Primeiro que eu explico para ele que a conduta dele vai ser analisada por centenas de horas, ele tem certeza que está redondinho, tem certeza que não fez nada de errado aqui, essa tua posição, eu consigo provar, não tem nem um e-mail aí no meio que vai servir de bomba atômica do lado de lá e tal. E 2, para começar a brigar, você tem que pagar. O custo é menor do que o judiciário, matematicamente, quando você projeta o tempo do processo ao longo do tempo, mas o desembolso inicial para começar a brigar é muito maior. Eu digo, você tem que pagar tanto para começar a brigar e tem que ter certeza. Aí o cara olha e diz, tudo isso para começar, Rapaz, eu vou tentar negociar mais com eles um pouquinho. Aí ele vai e 2 semanas depois, 3 semanas depois, ele vai e chega num acordo. Então, a existência da cláusula compromissória acaba virando uma barreira que faz com que o conflito tem que ser maior do que o conflito seria para ele começar uma briga no Poder Judiciário, que é muito mais fácil. O Judiciário tem um custo maior no final da linha, mas é bem mais barato para começar a brigar. Então, a barreira para começar a brigar é menor. Alguém deveria estudar o quanto que, na prática, a existência dessa convenção de arbitragem gera de eficiência contratual. Eu posso dizer, da minha prática profissional, eu já vi isso várias vezes acontecer, e assim, eu tenho certeza que se alguém estudar isso, vai encontrar, isso não é só anedotal, empiricamente você vai conseguir chegar a essa conclusão. Todo mundo comigo, gente? Uma pergunta, alguma coisa? Eu estou falando muito tempo sozinho, o som da minha voz é horrível, se vocês me ajudarem com perguntas, pelo menos fica mais interativo. Lembrando que eu estou tentando preencher o espaço que a doutora Selma deixou. Tranquilo, doutor Daniel. O pessoal está aqui no YouTube, tem mais ou menos 80 pessoas nos acompanhando. E assim, nós tivemos algumas perguntas relacionadas ainda ao início, assim, não sei se necessariamente cabe agora, como, por exemplo, o Davi perguntou se o cenário da pandemia influenciaria nessa terceira fase da arbitragem, que seria a fase do desafio ainda apresentado pela professora Selma, se de repente você se sentir à vontade para falar em relação a isso. Eu não tenho esses números para poder assim, deixa eu só responder o Davi, eu não tenho números, mas eu tenho a seguinte informação, Davi. O que a pandemia fez para a arbitragem, vocês conhecem aquela velha história do elefante de circo e a estaca do elefante de circo no chão? O elefante de circo, quando ele é bebê, ele é preso numa argola no chão que fica chumbada com concreto. Então, eles põem uma argola na perna dele, eles põem essa argola do outro lado num anel que fica concretado no chão e não
Não adianta o elefante fazer força, porque ele não consegue tirar aquela argola do chão. E ele aprende ao longo da vida que quando põe aquela corrente na perna dele, não adianta ele fazer força que ele não vai conseguir fugir. Quando ele fica maior, e o circo viaja muito, o circo não tem como ficar fazendo chumbar lugar para amarrar o elefante em todos os lugares. O que o circo faz? Põe uma estaca no chão e o elefante não sabe, ele já se acostumou tanto a não conseguir puxar aquela estaca que ele fica ali preso com aquela corrente em volta da perna. E a única coisa que faz ele arrancar a estaca do chão é quando acontece alguma coisa, como, por exemplo, um incêndio no circo. O circo toca fogo, e aí o elefante, que desde criança não faz isso, resolve dar um chute para ver se ele consegue se arrancar da corrente e descobre que ele arranca com facilidade e sai correndo. A pandemia foi para a arbitragem um incêndio no circo, porque ressalva feita a Canorte, que no regulamento publicado em 2019 já tinha o seu procedimento todo eletrônico, já tinha inexistência de procedimento físico. As grandes instituições de arbitragem no Brasil tinham procedimentos completamente físicos até o início da pandemia. As audiências eram todas presenciais, os autos eram físicos, você tinha, inclusive, em relação ao que o Poder Judiciário já oferecia às partes, um serviço muito mais arcano. Aí veio a pandemia e, de uma hora para outra, o mercado teve que se adaptar. Hoje o mercado está todo virtualizado, os procedimentos são todos online, as audiências são feitas em grande parte, principalmente audiência de assinatura de termo, audiência para discussão de questão meramente procedimental, esquece. Isso tudo virou online. Quando muito, você faz uma audiência probatória, se necessário for, sendo que isso era considerado impensável no começo da pandemia. Então, eu não tenho como te dizer como é que a pandemia afetou os números. Eu sei que muitos casos foram para arbitragem por conta da pandemia. Dei aula no evento da ASP, agora, mês passado, e quem estava no painel comigo era a Patrícia Kobayashi, da CCBC, que falou que o trabalho lá está muito grande, o volume de trabalho lá está muito grande, o que imagino que seja ainda em decorrência dos conflitos que decorrem em relação à pandemia. Mas, infelizmente, Davi, para te dar uma resposta com números, talvez a professora Selma fosse melhor qualificada do que eu. Bom, perfeito, doutor. Eu daqui a pouco volto um pouco para o chat ali do YouTube, mas eu particularmente gostaria de fazer uma pergunta um pouco relacionada àquilo que o apresentou por aqui para a gente. Ainda estou apresentando. Ainda está apresentando. Mas pode falar, faça a pergunta, por favor. Então, era em relação àqueles... o senhor falando um pouquinho, eu correlacionei muito com o que a própria professora Selma falou, que há muitas disparidades, né? E, assim, ela trouxe num nível até internacional, como ela falou do exemplo de fora, em que ela foi dar uma palestra e viu que aquela legislação era quase que um CPC ali, né? De tão complexa que era e que a nossa, querendo ou não, traria ali uma facilidade. E tu trouxe o exemplo de Goiânia, trouxe essas regionalizações. Eu queria, assim, especificar se a região norte em si, ela tem algumas... quais que seriam, assim, as diferenças em relação às outras? Como que... umas peculiaridades. Prometo que eu respondo a tua pergunta. Eu tenho uma resposta específica em relação a isso para o final, mas obrigado pela pergunta. Essa eu vou pedir para aguardar um pouquinho para a gente responder. Então, vamos lá, gente, para a gente continuar aqui um pouquinho. Deixa eu... Share screen. Então, como dito, são os advogados que têm um papel absolutamente fundamental na construção dos mercados de arbitragem. E quando você pensa nisso estritamente sob o olhar mercadológico, esquece as questões jurídicas, esquece as questões acadêmicas, vamos olhar para isso como um advogado pensando sobre isso com um olhar puramente mercadológico. Por que se escolhe a arbitragem? Porque o cliente do advogado ganha com as vantagens da arbitragem, com a celeridade, com o fato de que a questão vai ser analisada por quem é da área, com a flexibilidade, mas também ganham os advogados com a ampliação do mercado da advocacia.
Quando você pega uma arbitragem entre dois escritórios, você pega um processo judicial entre dois escritórios, vão ter dois escritórios envolvidos, o escritório do autor e o escritório do réu. Quando você pega esse mesmo caso e submete a uma arbitragem, ele é um caso um pouquinho maior, que autorizaria a existência de 3 árbitros, você vai ter 5 escritórios envolvidos. O do autor, o do réu, um de cada árbitro, e às vezes ainda o do secretário do procedimento, que pode ou não pode ser, normalmente é do escritório do presidente, mas não necessariamente precisa ser. Enfim, então você faz com que essa mesma causa seja melhor decidida para o cliente e aumente a participação de colegas que atuam na arbitragem. Então, grande pergunta é como é que eu me torno um advogado arbitralista? Essa não tem mistério. Escolher conscientemente a arbitragem nos contratos que você for, quando você estiver assessorando o seu cliente para fechar contrato, quando fizer sentido, e aí eu tenho até uma outra aula, os critérios estratégicos que eu uso para poder analisar se a arbitragem merece ou não merece ser adotada, se qualificar teoricamente para entender da arbitragem, conhecer o mercado, e aqui está a grande questão e o grande problema de quem não atua em arbitragem. A arbitragem é um mercado de reputação para os árbitros, mas é um mercado de pessoas. Você pode ganhar ou perder a sua arbitragem na hora que os árbitros são escolhidos. Não porque os árbitros vão ser melhores ou piores, mas você pode escolher um árbitro. Sei lá, você acha sei lá, o professor Carmona é um cara sensacional, você não se dá conta que o professor Carmona tem, em relação à questão que você tem em discussão, uma opinião diametralmente oposta à sua. A opinião acadêmica dele sobre a questão que está sendo posta é contrária aos interesses do teu cliente, mas tu conhece o nome do professor Carmona, vai lá e nomeia ele, e aí o árbitro que tu nomeastes já é um voto contra a tua. Então, assim, conhecer o mercado, saber como é que as pessoas pensam, saber quem indicar como árbitro, isso é essencial. Isso só ocorre quando você participa de eventos, quando você lê o que as pessoas escrevem, quando você começa a entender quem são as pessoas que atuam no mercado, e é isso que, para quem está fora do mercado, é um grande problema. Saber o árbitro para nomear é uma grande dor de cabeça para quem é um advogado processualista, que nunca atua em arbitragem na vida, inteligente, bem preparado tecnicamente, mas que nunca fez uma arbitragem na vida. E ele pode, se fizer uma escolha errada, perder a causa do cliente dele, só porque ele indicou um cara que ele conhecia o nome, mas não se deu conta que o cara tinha como filosofia um pensamento que era contrário aos interesses do seu constituinte. E escolher a instituição que... Eu adoro dar esse exemplo é sensacional, mas é uma história real, gente, essa história é real. Eu estruturei para um cliente aqui uma sociedade contra participação, não sei se vocês sabem o que é isso. Uma SCP é um tipo societário que é informado para o fisco, mas não é registrado na junta comercial. Você tem um sócio que antigamente na legislação anterior era chamado de sócio oculto, e hoje é chamado de sócio participante. É um sócio que não aparece e não compartilha do risco do negócio, ele investe sem aparecer e participa da distribuição de dividendos. O meu cliente estava fazendo um investimento de múltiplas dezenas de milhões de reais. Ele era o sócio investidor de uma sociedade contra participação. Nós estruturamos a SCP para ele. Fazia todo o sentido do mundo nós colocarmos uma cláusula da CAN-CCBC e colocamos uma cláusula da CAN-CCBC que, na época, continua sendo a maior e mais antiga instituição de arbitragem no Brasil. Na época, a CAN-CCBC tinha uma tabela de honorários. Hoje já tem uma arbitragem expedita que diminui isso um pouquinho, mas na época, uma arbitragem na CAN-CCBC não custaria menos de R$200 mil. Tá? 100 mil para o demandante, 100 mil para o demandado, porque a CAN-CCBC só estava preocupada em pegar causa, sei lá, de R$3 milhões para cima. Para ela, causa de R$2 milhões, R$1 milhão, isso é juizado. O ticket médio dela, salvo engano, é um negócio com 50 milhões.
Tá? Para o caso do meu cliente, isso fazia todo o sentido do mundo. Passaram-se alguns meses, o cliente me liga, eu vou lá no escritório, pô, queria conversar contigo, vou lá no escritório com ele. Ele me vem com a seguinte história. Daniel, lembra aquele contrato do investimento que a gente fez no Natal? Pois é, cara, meu cunhado estava querendo investir numa sorveteria lá no bairro onde ele mora, e era o mesmo esquema, ele só queria entrar com dinheiro e ficar com parte do lucro, não queria estar envolvido na operação, não queria estar... E eu tinha aquele modelinho de contrato que tu tinha feito para mim, eu passei para ele. E o cara está devendo aí 25 mil reais para ele, não paga de jeito nenhum. Só que aí ele foi lá com o advogado, tem uma tal de cláusula de arbitragem e tal, e não sei o quê. Assim, eu expliquei que ele tinha um sério problema. A jurisprudência é muito clara em dizer que você não consegue fugir da arbitragem pelo simples fato dela se tornar economicamente inviável. Escolheu, paciência, não tem dinheiro para pagar, senta na calçada e chora. O que acabou acontecendo é que eu virei para ele e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma notificação para o cara e dizer, olha, hoje tu está me devendo 25 mil, mas se eu entrar com a arbitragem, tu perder, tá aqui a tabela, tu vai no final ter que me ressarcir os custos, vai ser 25, mais 200, mais os honorários de advogado aqui, vai dar mais, pelo menos, não sei, vai me devolver. A dívida vai virar 325. Quer mesmo brigar sobre isso? E aí a gente fez a notificação e, ainda bem, o outro cara não quis pagar o blefe. Porque se ele dissesse, tá bom, entra aí com a arbitragem que eu quero ver, o meu cliente não ia desembolsar essa grana toda para poder receber 25 mil reais e ele estava perdido. Enfim, escolha bem. Famoso modelinho. Vou pegar um modelinho aqui e fazer. A frase do cliente foi essa. Eu tinha aquele modelinho que foi feito para mim, eu passei para ele. Pegar o modelinho. Existem instituições de arbitragem que você pode ter um conflito de 50 mil reais? Existem. Instituições regionais, principalmente, se prestam a isso. Algumas outras instituições nacionais, elas têm tabelas que começam em valores muito menores. A Camarbe, salvo engano, o menor custo da Camarbe é 30 mil reais, 15 para cada lado. Acho que aumentou esse ano, acho que 40, 20 mil para cada lado. Ou seja, 150, 200 mil reais já dá para usar a Camarbe como sua instituição de arbitragem. Você tem que escolher com sabedoria, você tem que saber a instituição que faz sentido para o teu contrato. Então, como é que eu me torno advogado arbitralista? Escolhendo a arbitragem de forma consciente, sabendo o que eu estou fazendo, conhecendo quem são as pessoas, sabendo escolher a instituição para meus clientes para não colocar o meu cliente nessa situação. Isso aqui era uma tabela antiga, ela está defasada. E aqui, em mercados regionais, vamos falar por que às vezes isso é uma briga ladeira acima. Nós temos resistências na criação de polos de arbitragem maiores do que o normal. Primeiro, usar a instituição nacional normalmente é caro. Exemplo, o Câncer CBC que eu acabei de dar para vocês. 2, antes da pandemia, além de tudo, tinha um custo de deslocamento. Então, além do problema da instituição nacional ser cara, mesmo que você pegasse uma instituição um pouco mais barata como a Camarbe, bem mais barata como a Camarbe, pelo menos nas faixas iniciais, ainda assim você tinha um custo do árbitro se deslocar para cá, ou você de se deslocar para lá com o árbitro, os custos da sala de audiência aqui. A Camarbe, se você fizer uma arbitragem nas cidades onde ela tem sede, ela custeia a sala de audiência, mas se você escolher uma sede fora de onde ela tem escritório, a sala de audiência você tem que pagar. Então, usar uma instituição nacional que não tem uma estrutura local tem um custo que é relevante e isso afasta. A arbitragem já não é barata, aí você adiciona esses custos adicionais e afasta a viabilidade econômica da arbitragem. 2, aquilo que eu falei para vocês, os advogados que estão tendo sucesso e estão felizes com o judiciário do jeito que está, funcionando do jeito que funciona, eles não têm por que mudar o campo de jogo. O cara está acostumado a jogar. Cara, não estou dando um bocado de analogia de futebol hoje, eu sou jogador de rugby, eu não sei nem por que eu estou falando de futebol. Mas o cara está acostumado a jogar em futebol de campo e vocês querem oferecer futebol de salão para ele. O cara não é jogador de futebol de salão, ele é artilheiro lá quando ele está jogando no futebol de gramado. Então,
tem uma resistência natural de dizer para que eu vou me meter em mudar uma coisa que hoje está sendo benéfica para mim. Outro problema sério em mercados regionais é se você não tiver uma instituição, o mercado regional não vai se desenvolver. E a mais avassaladora das resistências. Se não tiver comunidade arbitralista, não existe arbitragem. A arbitragem é fruto da comunidade. Ela é fruto do anseio coletivo. Enquanto não houver uma coletividade que queira que o mercado de arbitragem se desenvolva, enquanto naquela curva de desenvolvimento nós não consigamos empurrar isso um pouquinho mais para frente, o mercado de arbitragem não se desenvolve. É por isso que as instituições de arbitragem levam, às vezes, anos para poder, às vezes 7, 10 anos para poder ter viabilidade econômica. Porque elas têm que esperar os inovadores, ela tem que esperar o inovador colocar no contrato a cláusula. Aí o cara põe o contrato na cláusula e ela fica esperando ter o conflito. O tempo médio entre a cláusula e o conflito são 3 anos e meio. E aí os inovadores todos encheram de cláusula. Beleza, daqui a 3 anos e meio tem um conflito. Aí eles têm mais um ano aí de procedimento. Daqui a 4 anos e meio, o inovador diz, pô, tive uma ótima experiência com a arbitragem. Ele fala para o early adopter. Pô, foi bom, pô, vou usar aqui na minha. Aí o early adopter põe no contrato dele. Aí mais 3 anos e meio para poder ter a briga do contrato dele em média. E por isso que a instituição de arbitragem é um péssimo negócio para iniciativa privada. Todas as instituições de arbitragem que funcionam no Brasil praticamente são gestadas por uma instituição que diz que vale a pena, entende que vale a pena subvencionar esse modelo até para que o mercado funcione. Depois que pega vento, aí vira... A CAN-CCBC é um braço da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e gera dinheiro, muito mais dinheiro para a Câmara de Comércio Brasil-Canadá do que a Câmara de Comércio propriamente dita, né? Mas o que acontece quando você não tem um mercado regional de arbitragem sadio? Vai ter fuga de demanda. O que vai acontecer é o empresário local vai fazer um contrato com o empresário de fora. O empresário de fora não tem nenhuma razão no planeta para ter uma briga dele no judiciário local. Zero. Ele não tem nenhuma... Não que o judiciário local seja... Não que o judiciário local seja não que o judiciário local seja necessariamente problemático do ponto de vista ético, mas o cara local conhece o pessoal localmente, ele sabe quem é quem, ele estudou na escola com o filho do juiz, ele não sei o que, ele vive no mercado local e o cara de fora é o cara de fora. Então, ele vai brigar uma batalha no campo adversário. E ele prefere um campo neutro, ele prefere trazer para o dele, ou, se possível, para um campo neutro. Então, vem uma grande empresa de fora, vai fazer um grande contrato com uma empresa local, ele vai exigir arbitragem. E, na hora de exigir arbitragem, se não tiver um mercado sadio local, essa arbitragem vai ser exigida para fora. Ao passo que, se você tiver um mercado sadio local, não, eu aceito a arbitragem, não tem problema. Vamos fazer com uma instituição aqui local, uma instituição séria, que tem histórico, mas uma instituição local. E isso é mais fácil ser colocado na mesa de negociação do que uma instituição que é imposta de fora. Agora, como é que eu faço para desenvolver o mercado regional de arbitragem? Primeira coisa, eu tenho que desenvolver a comunidade. Isso a gente já está fazendo com o GEAD, já está fazendo com a criação dos nossos grupos, com as pessoas que estudam, com as pessoas que querem fazer que a arbitragem se desenvolva, e tem vários grupos hoje fazendo isso no Amazonas. Essa comunidade tem que ser qualificada para saber o que está fazendo e não fazer da arbitragem um mercado peculiar. Amazonense, por exemplo, um mercado peculiar. E, além de tudo, você precisa de infraestrutura. O que eu chamo de infraestrutura? São praticamente 3 coisas. Começando de baixo para cima, combater as práticas inidôneas. Você tem que separar o que é arbitragem do que é golpe travestido de arbitragem. São coisas diferentes. A história do juiz arbitral, a instituição de cobrança, todas aquelas... você precisa afastar isso. Você precisa de uma instituição local que preste serviço com qualidade para o mercado local.
E não necessariamente essa instituição precisa ser local. Por exemplo, em Recife, a Camarb abriu um escritório faz uns 2 ou 3 anos. É a Camarb, é a mesma Camarb lá de Minas Gerais, a mesma Camarb de São Paulo, ela tem um escritório lá, mas agora o mercado local de arbitragem tem uma instituição de qualidade para poder usar os serviços localmente, e isso facilita com que a comunidade local arbitralista funcione. E 3, isso é essencial, o Poder Judiciário tem a capacidade de destruir qualquer intenção de fazer um mercado de arbitragem. O Judiciário tem que entender. Você só consegue ter arbitragem se o judiciário estiver disposto a entender que isso é importante para desafogar eles daqueles casos mais cabeludos e mais complexos. Porque se você tiver toda a boa vontade do mundo, você tem toda uma comunidade envolvida na arbitragem, você tem boas instituições, você tem tudo isso funcionando, mas o Poder Judiciário, toda oportunidade que tem, põe o dedo no suspiro e atrapalha, suspende procedimento arbitral, anula a sentença com base em argumento besta, ninguém mais vai querer fazer arbitragem naquele mercado e você vai ter que deslocar a arbitragem para outro local. E é um jogo de perseverança e paciência. É um long game. Você tem que fazer isso. Nós começamos a trabalhar o mercado local de arbitragem aqui de forma séria em 2014. Começamos com calma, começamos trabalhando primeiro só a parte acadêmica, só as competições, para poder, depois das competições, ter gente qualificada para poder trazer para a instituição, e com isso a gente começa a trabalhar o mercado regional. Só abrindo parênteses aqui, isso não tem muito a ver com isso, mas a pergunta que eu recebo toda vez que a gente... Eu falei como ser um advogado arbitralista, então a pergunta que às vezes acompanha isso é como é que eu faço para virar árbitro? Eu sempre digo, para a tristeza da maioria da galera, que virar árbitro é mais fácil ser juiz de direito do que ser nomeado árbitro. Porque para ser juiz de direito você só precisa fazer uma coisa: sentar sua bundinha na cadeira, abrir o livro e estudar. Estudar para passar no vestibular, para poder entrar na faculdade de direito, depois estudar para passar no OAB, e depois estudar para passar num concurso de juiz de direito, e você vai ser nomeado juiz de direito. É só que você não precisa de ninguém, você não precisa que ninguém lhe conheça, você não precisa ser respeitado por ninguém, você precisa só da sua própria capacidade intelectual para virar juiz de direito. Árbitro é alguém que tradicionalmente tem a confiança do mercado. E essa confiança pode ser direta das próprias partes ou da instituição que diz: eu estou disposta, como instituição, a nomear essa pessoa, sem que eu, instituição, fique preocupada que essa pessoa vai ser um problema para a arbitragem, um problema para a imagem. Então, para que você se torne árbitro, você tem que se tornar conhecido pela sua capacidade técnica e pela sua condição ética. Só assim você, algum dia, vai ser nomeado. Agora, em São Paulo, se você quiser ser árbitro da Câncer CBC hoje, isso é um projeto para 20 anos. Porque em São Paulo os espaços estão ocupados. Lá tem o Carmona, tem o Apregliano, tem a galera que é sensacional, aí tem os advogados de arbitragem que são sensacionais. Se você for trabalhar no escritório de advocacia de arbitragem hoje, você vai passar uns 10 anos sem abrir a boca, sentado ali como terceira cadeira assistindo a audiência. Aí, quando tiver uma oportunidade, você vai começar a poder falar 5 minutinhos durante a audiência, para depois, não sei o quê, daqui a alguns anos, começar a liderar a audiência, para daqui a um tempo ser lembrado para ser nomeado para ser árbitro num processo muito longo. A grande vantagem de estar num mercado em que a curva está em ascendência em relação à adoção de arbitragem, mas os espaços não estão preenchidos, é que tem muito mais espaço para ser preenchido de forma muito mais rápida. Tem colegas aqui que atuaram como árbitros com muito pouco tempo na Canorte, com muito pouco tempo de contato com o mercado de arbitragem, simplesmente porque nós temos ainda, precisamos de desenvolver mais a mão de obra regional. E vamos falar do case do Amazonas em resposta à pergunta específica que recebi. A experiência amazonense, quando a gente fala de case, o Brasil é um case para o mundo, o Amazonas é, de certa forma, um case para o Brasil, tanto é que o Espírito Santo
nos convidou para fazer parte do Conselho da Instituição de Arbitragem mantida pela Federação de Indústrias dele lá, para tentar replicar o modelo amazonense lá, para poder criar um mercado regional de arbitragem no Espírito Santo. Inclusive, eu até aqui no escritório no Tali, eu recebi uma das grandes honrarias da minha vida, um prêmio de amigo da indústria no Espírito Santo pelo meu trabalho de ajudar a desenvolver o mercado regional de arbitragem lá. Mas em 2014, a arbitragem aqui era um mercado efetivamente inexpressivo, ele não tinha muito desenvolvimento, nós precisamos dar o reconhecimento necessário por exemplo, a doutora Valina, que sonhou em ter o mercado de arbitragem aqui, tentou manter uma instituição de arbitragem durante muitos anos, só que não conseguiu fazer disso um anseio da coletividade. Era muito um anseio dela, que ela tentava, carregou essa bandeira por muito tempo, gastou muito dos seus próprios recursos em tentar fazer esse mercado se desenvolver, não se desenvolveu, e nós não tínhamos um mercado efetivamente expressivo. Em 2014, a OAB assumiu um papel como catalista no desenvolvimento da arbitragem amazonense, começou a estimular a comunidade entre os escritórios, começou a fazer curso de advocacia em procedimento arbitral, investiu muito na categoria de base com a Regional Norte da competição de arbitragem da Camargo, que, aliás, foi a primeira regional do Brasil, junto com o Sul. O projeto piloto das regionais da Camargo era uma no Amazonas e uma no Sul, sendo que no Sul já tinha. Então, no Sul era um PrEP, era simplesmente uma simulação. E aqui não, nós tínhamos uma vaga para quem ganhasse a regional ia para a nacional. Durante muitos anos foi isso. E depois se tornou desnecessário, porque as equipes começaram a se inscrever diretamente no nacional. Mas isso efetivamente fez com que se criassem pessoas com experiência de competição aqui. É assim que alguns colegas nossos participaram da competição aqui local, e eu tiro o chapéu para a galera que participou da primeira competição regional, porque eles foram na cara e na coragem, não tinha coach, não tinha quem ajudasse, não tinha, assim, foram tentando construir aquilo assim, bora ver qual é, bora. E a galera ganhou aqui, foi para a Nacional, viu como é que era no Nacional, voltou, trouxe a experiência, o próximo ano já foi muito melhor a regional, próximo ano melhor ainda, e com isso a gente começou um desenvolvimento sensacional. A OAB também apoiou a criação da Canorte, onde ela tem assento no Conselho, e em 2020, os resultados são 2020, eu tenho que atualizá-los. Essa apresentação, vou confessar que ela é um pouquinho. Eu aproveitei pedaço de uma apresentação que eu já tinha. Hoje a gente já tem uma massa crítica de pessoas que estudam arbitragem no Amazonas. O GEAD é um exemplo disso. Times e competidores amazonenses já foram premiadíssimos em competições nacionais. Eu lembro que nós já tivemos a melhor e a segunda melhor oradora da Camargo do Amazonas, gente. Parem para refletir sobre isso. De todas as instituições de todo o Brasil, a melhor e a segunda melhor vieram daqui do nosso meio. Isso é sensacional. E hoje a Canorte está administrando 12 procedimentos, se salvo engano, eu tenho que pegar os números depois com eles de novo, que variam de procedimentos desde R$50 mil a 36 milhões de reais, com todo tipo de característica. Resultado, nós estamos na ascendência dessa curva, fizemos o trabalho de casa e hoje está na mão de vocês fazer com que esse mercado continue a crescer e se torne efetivamente uma realidade para todos nós. Senhoras e senhores, chegando aqui no final do meu tempo para reservar um pouco de espaço para as perguntas, era o que tinha. Agradeço demais a atenção de todos e fico à disposição aí para eventuais perguntas, eventuais questionamentos. Doutor Daniel, muito obrigado mesmo, de verdade. É extremamente fantástico te ouvir, porque às vezes a gente fica muito tempo na teoria e tu traz alguns aspectos da prática que nos fazem refletir e falar, caramba, olha só, é possível. E principalmente no que concerne a regionalização da arbitragem, né, como um incentivo, como um norteador, como um exemplo que você mesmo deu na sua apresentação de inovação, daquele que abre a mata, daquele que dá a cara a tapa para ir à frente do projeto. Bom, eu particularmente te vejo assim e agradeço imensamente por tu estar aqui com a gente e ainda temos aí uma certa audiência. Bom, tem aqui duas perguntas que elas são parecidas e aí eu vou fazê-las a direcionar ao senhor e fique à vontade para respondê-las separadamente ou se quiser aglutinar também,
A primeira delas é da Maria Vitória e a segunda do Tiago. A primeira delas é: se na ausência de cláusula as partes podem convencionar posteriormente pela arbitragem ou isso fere de alguma forma o instituto? E a segunda é do Tiago. Professor, boa noite. O senhor comentou um pouco sobre escolher a instituição com sabedoria, mas e em casos de arbitragem ad hoc, que não envolve instituição, principalmente no tocante a custos, há vantagens? Vamos começar de trás para frente. A arbitragem ad hoc no Brasil é o tipo de coisa que vocês deveriam estudar na escola e nunca mais falar sobre isso na vida, ponto final. A instituição tem um custo, isso é verdade, mas esse custo tem uma função, e é uma função importante tanto para as partes quanto para os árbitros. A arbitragem ad hoc funciona muito bem em lugares do mundo, como, por exemplo, na Inglaterra, em que o padrão ético de todos os envolvidos é extremamente elevado. E aí você tem, por exemplo, os QCs e os barristers e uns modelos de controle ético da profissão de advogados, enfim, e o Chartered Institute of Arbitrators, e mecanismos de controle ético-disciplinar que não dependem de uma instituição para isso. Não que eu estou dizendo que o árbitro não vá ser ético, tá? Mas se todo mundo não souber exatamente o que está fazendo, não tiver muita experiência com a arbitragem, não for perfeitamente ético e cooperativo na sua conduta, a arbitragem ad hoc, para economizar um pouquinho de dinheiro, tem uma capacidade enorme de ser um desastre. São pouquíssimas as arbitragens ad hoc no Brasil, elas são muito poucas, existem, mas são muito poucas, e para 99% dos casos não é algo que eu recomendo. Efetivamente acho que vale mais a pena você procurar uma instituição que, só por um ponto, na arbitragem ad hoc, tu tens que negociar os honorários com o árbitro, que é, assim, você tem que sentar e vocês têm que chegar numa negociação. Imagina essa situação complicada de vocês chegarem a precificar isso, assim, então, aí o árbitro tem que cobrar da parte o pagamento, e se a parte atrasar, é o árbitro que tem que ligar, dizer, ei, o pagamento não veio. É altamente desconfortável isso. A instituição tem um papel importante para poder tocar o procedimento, porque a instituição controla as partes para o árbitro e controla o árbitro para as partes. Se a parte não pagar, por exemplo, é a instituição que vai avisar para os árbitros, ei, pode parar o procedimento porque a parte não pagou. Não é o árbitro que vai ficar no teu juízo, não é o árbitro que vai te mandar mensagem cobrando, nem nada disso. Em compensação, se o árbitro não está fazendo o papel dele, a instituição tem poder de removê-lo. Não existe a menor possibilidade do árbitro tentar renegociar honorários. Se ele aceitou a nomeação, PT saudações. Então, assim, no Brasil, eu genuinamente não vejo o serviço que uma instituição séria presta vale a pena o pouco custo adicional que isso vai gerar para o procedimento. Quanto à pergunta foi da Maria, eu não peguei o nome da... Existe, apesar de que no Brasil é muito difícil isso acontecer, e eu acho que é algo que é pouco usado de forma estratégica e inteligente, mas quando você fala de arbitragem, a convenção de arbitragem é um gênero, e existem dois tipos. Convenção de arbitragem é todo o acordo que faz com que um determinado conflito seja levado para a arbitragem. Essa convenção de arbitragem tem dois tipos, duas espécies. Uma espécie é a cláusula compromissória, que é a cláusula que você põe no contrato dizendo que conflitos futuros decorrentes desse contrato serão levados para a arbitragem. E a outra é o compromisso arbitral, que é um pacto que você assina quando o conflito já é existente, dizendo nós temos este conflito e nós não queremos que esse conflito seja decidido pelo Poder Judiciário, nós queremos que isso seja resolvido em arbitragem. E por que, Maria, que eu acho que isso é pouco usado de forma inteligente? Você consegue, na negociação de um compromisso, por exemplo, duas partes estão negociando, elas não conseguem chegar a um acordo. Não conseguem. As duas genuinamente acreditam que estão certas em relação a determinado ponto. Não é má fé. As duas, de verdade, elas realmente acreditam que estão certas, cada uma com a sua percepção de que está correta. Mas tem alguma coisa ali que dá para chegar a um acordo. Você pode dizer, vamos fazer o seguinte, eu aceito ir para a arbitragem contigo, mas a minha limitação de exposição para ir para a arbitragem é
400 mil reais. Em nenhuma hipótese eu vou pagar mais de 400 mil reais. Eu topo, se tu fizeres isso. O cara diz, não, beleza, se tu garantir que vai pagar pelo menos 50, então a gente diz, olha, eu concordo que eu tenho alguma culpa, vou pagar no mínimo 50 e no máximo 400. Vamos lá, não dá para os árbitros decidirem qual é o valor. Os dois podem sair ganhando no negócio desse. Um porque garante um mínimo que vai receber, o outro que tem um limite da sua exposição, ou então o cara diz, cara, eu aceito para arbitragem, mas eu quero colocar no compromisso arbitral que você renuncia ao seu pedido de danos de lucros cessantes para poder ir para arbitragem contigo. Topa? Se topar, eu vou para arbitragem contigo. E aí você consegue construir acordos para fazer o compromisso. O compromisso está previsto na lei de arbitragem, mas tem mais formalidade que a cláusula, presta atenção nisso. O compromisso pode ser celebrado nos autos do processo e ser judicial. Se ele não for celebrado nos autos de um processo judicial, ele pode ser celebrado por instrumento público ou por instrumento particular com duas testemunhas. Se você for celebrar um compromisso, abra a lei de arbitragem, porque tem uma série de exigências que precisa ter quando você assina um compromisso. Tem que ter o que é o conflito, tem que indicar a instituição, tem que fazer algumas coisinhas com mais detalhes do que a cláusula, que é bem mais simples. Mas é perfeitamente possível. Agora, por que não acontece? Porque quando começa o conflito, todo mundo está pensando estrategicamente. Se eu sei que eu estou errado, eu não vou aceitar uma arbitragem, porque eu não tenho motivo nenhum para poder fazer isso, não vai me trazer ganho nenhum, eu prefiro ir para o judiciário, que lá eu ganho mais tempo, eu tenho mais possibilidade de... Enfim, então, você tem isso para levar em consideração. Mas é perfeitamente possível. Se você tiver duas partes de boa vontade dos dois lados, que não conseguem chegar a um acordo, porque simplesmente o acordo não é possível dentro do cenário, o compromisso é absolutamente possível como uma solução para submeter aquilo à arbitragem. Perfeito, doutor Daniel. Então, a gente ainda continua ainda com as pessoas, com os 80 acessos, mas, entretanto, a gente não teve mais perguntas além dessas que foram encaminhadas. Gente, sempre uma felicidade, sempre uma honra. Fiquei extremamente honrado com o convite e sempre que precisarem eu estou à disposição. Como foi dito aqui na frente, eu falo de arbitragem, isso é a grande causa da minha vida profissional. A gente, um pouco de... o Criador não me abençoou com filhos, né? Então, quando você não tem filhos, você acaba tendo um impulso de como é que eu vou deixar minha marca no mundo. O que eu decidi fazer é isso, trabalhar pela arbitragem, e eu faço isso com muito amor. Então, quando precisar, eu estou sempre à disposição, e é sempre realmente uma felicidade ímpar falar de arbitragem, principalmente com quem gosta do assunto tanto quanto eu. Beleza, doutor. Muito obrigado mesmo novamente, tenha uma boa noite e conte com a gente também para o que for necessário. Um abraço, gente. Boa noite para todos. Tchau, tchau.